Olá, estudante, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Cartas da Prisão. São 4 cartas que Paulo escreve à igreja de Efésios, Filipenses, Colossenses e ao seu amigo Filemon. Essa é a segunda aula da carta que ele escreve à igreja de Colossos. Nós vamos ver do primeiro capítulo, primeiro versículo até o versículo 8, e eu quero iniciar lendo com vocês essa passagem. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e leais irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que vos alcançou, e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes, conhecestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo, em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Se você não assistiu à aula passada, é importante que você dê uma olhadinha para que você possa ter uma compreensão dos dados históricos, a data, o objetivo, o tema central da carta que Paulo escreve à igreja de Colossenses. Paulo está escrevendo esta carta para uma igreja que ele não plantou, que ele não é responsável por ela, é uma igreja nova, e o seu objetivo tem como a finalidade desmascarar um falso ensino que tem se infiltrado na igreja de Cristo. O fiel Epáfras estabeleceu uma pequena base para o reino de Deus em Colossos e cidades próximas. Você está lembrado que a gente deu uma olhadinha para Atos capítulo 19, versículo 10, quando Paulo está na grande cidade de Éfeso e sendo estratégico no sentido de proclamação do evangelho, mas ao mesmo tempo estabelecendo um centro de formação de pastores, líderes, discipuladores e plantadores de igrejas. E Epáfras é alguém que ouve o evangelho de Paulo e ao mesmo tempo é treinado, capacitado, e a partir dele algumas realidades de novas igrejas passam a existir. Ele é responsável pela plantação da igreja de Colossos, Hierápolis, a igreja de Laodiceia, e ele tem aí a responsabilidade de cuidar e firmar os fundamentos da fé cristã. Paulo vai chamá-lo de um amado conservo, um fiel ministro de Cristo, uma palavra que se aproxima do que Paulo está identificando sobre o seu discípulo, é que ele é um escravo, no sentido é aquele que é completamente pertencente e que deve completa fidelidade e obediência ao Senhor. Essa palavra de alguém que se entregou apaixonadamente e toda a sua vida, sua fidelidade pertence àquele que o salvou. Então essa é a ideia do versículo 7. É esse homem que está plantando a igreja e que está dizendo a Paulo dos problemas dessa igreja, e Paulo, através dessa carta para essa nova igreja, está resolvendo esse problema. Paulo não está sozinho. No primeiro versículo a gente viu que o irmão Timóteo, um outro discípulo de Paulo, está com ele e tem uma participação efetiva na construção dessa carta. Alguns dizem que Timóteo colaborou na elaboração, ajudando Paulo nos detalhes, tudo aquilo que cercava os ensinos de Paulo. A palavra igreja não aparece, porém para Paulo a igreja já está definida pela expressão aos santos e fiéis irmãos. Isso é um detalhe interessante. A gente fala que ele está escrevendo para uma igreja nova, em processo de plantação, de surgimento, são novos cristãos, mas em nenhum momento você vai ver ele identificando essa comunidade com a palavra igreja. Porém, isso não pode nos tirar o entendimento da compreensão de Paulo sobre a igreja, que deve ser a nossa compreensão, que é a comunidade dos santos, fiéis, os irmãos em Cristo. Então, é esse ajuntamento dos discípulos de Jesus que identifica esse lugar como um lugar chamado igreja, um lugar para pertencer. Ele não está identificando simplesmente isso como uma estrutura física,
como um lugar estabelecido, mas é a comunidade dos discípulos de Jesus que Paulo identifica como igreja, e são os santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus que se encontram em Colossos. Nos versículos 4 e 5, Paulo está falando das virtudes da fé cristã, que ele já ouviu falar, que habita no meio da comunidade, no coração desses novos discípulos que estão formando a igreja em Colossenses. São as mesmas virtudes que nós vamos ver na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando ele fala fé, esperança e amor. A gente chama isso também de virtudes teologais, aquilo que deve estar habitando em nossos corações. A fé como um ambiente onde a gente vive, a gente age e a gente faz tudo isso respondendo à fé que nós possuímos em Cristo Jesus. A nossa fé dá sentido para todas essas realidades que estão ao nosso redor. Ele fala da esperança, uma dimensão futura de salvação, algo que os falsos ensinos queriam roubar, tirar essa certeza, colocar um ponto de interrogação sobre isso. E o amor como uma expressão prática do cuidado, como um vínculo entre essas relações que estão estabelecidas e estão crescendo. E a gente percebe que elas aparecem aqui na carta de Paulo, e ele afirma que isso, ele ouviu falar e ele crê na existência dessas coisas, como tanto na vida individual como na comunidade que está ali estabelecida, do seu início ao seu fim. A fé que busca alcançar o que Deus tem a oferecer através de Cristo Jesus, o amor é que une a comunidade, e a esperança é que olha ansiosamente para o tempo em que Deus completará o que começou em Jesus. Paulo ouviu falar que isso já estava sendo experimentado na igreja de Colossos, e os primeiros versículos declaram isso, e ele agradece a Deus porque foi Deus que realizou tudo isso. No versículo 6, ele vai dizer sobre a produção de algo que está sendo produzido, o fruto que está sendo produzido e crescendo entre eles, como um dos fundadores a partir de Epáfras dessa igreja em Colossenses, a partir daquele movimento que ele está estabelecendo em Atos capítulo 19, ele percebe que isso tem chegado até eles. É interessante como o avanço do Evangelho de Cristo Jesus é algo extraordinário a partir da igreja primitiva, no capítulo 19, versículo 10, que diz assim: e assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Em menos de 3 décadas, desde o Pentecostes, o Evangelho estava sendo proclamado a todo mundo romano e crescendo. E é isso que ele fala no versículo 6, e eu quero concentrar essa aula, principalmente nesse versículo, tratando o Evangelho de Jesus Cristo como uma boa semente lançada em nossos corações. É interessante ver tanto no Evangelho quanto nas cartas de Paulo a figura da semente e do fruto aparecendo como identificação daquilo que está acontecendo na comunidade e no coração dos novos discípulos. E novamente no versículo 6 ele fala sobre isso, sobre os frutos que já haviam começado a aparecer, e é interessante ver que esse é o foco de Paulo quando fala sobre o quanto tem ouvido sobre aquela nova igreja emergente. No versículo 5 ele fala que esse fruto é resultado de uma mensagem que foi ouvida e que caiu no coração, que é o sinal de Deus em ação revelado pela palavra da verdade do Evangelho. E a beleza da proclamação está aqui. Quando a palavra é dita, o próprio Deus trabalha por meio dela, espalhando a planta da nova vida, sua cor, seu cheiro e seus frutos em todo lugar. Ou seja, um mistério da palavra proclamada e o que ela vai desenvolvendo no coração daqueles que ouviram, o que ela vai produzindo a partir da proclamação, que mesmo diante de um silêncio humano, existe um mistério de Deus acontecendo na consciência e no coração daqueles que tiveram a possibilidade de ouvir o Evangelho. E aí me vem à mente aquilo que Jesus vai dizer em Marcos capítulo 6, dos versículos 26 até o versículo 34. Se você não fez aí o nosso curso no Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo, aconselho você dar uma olhadinha e você vai ver a gente também falando um pouco sobre isso. Olha o que diz o texto.
Então Jesus disse: o reino de Deus é como sementes lançadas num campo por um homem. Ele vai dormir e se esquece do que fez. A semente brota e cresce, mas ele nem imagina como isso ocorre. A terra dá conta de tudo, sem a ajuda dele. Primeiro o caule, depois a espiga e por fim o grão. Quando o grão está maduro, ele o colhe. É o tempo da colheita. Como podemos descrever o reino de Deus? Que ilustração podemos usar? É como a semente de mostarda. É uma das menores sementes, uma vez plantada, germina e cresce, tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos e abrigam-se à sua sombra. Com outras histórias semelhantes, ele apresentava sua mensagem ao povo, aplicando as histórias à experiência e compreensão deles. Ele sempre contava uma história. Quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo, desfazendo o emaranhado. Todos os nós eram desatados pela mensagem. Ok? Mas aí no versículo 26 até o versículo 29, ele está dizendo dessa dinâmica do reino de Deus acontecendo no coração do homem. E a primeira coisa que ele fala é do trabalho. O trabalho daqueles que estão desenvolvendo, proclamando. Ele diz que um homem vai e lança a semente. Mas aí, ao mesmo tempo, ele diz que esse homem vai dormir. Ou seja, há um trabalho e há um descanso. Descanso em quê? Na ação do próprio Deus, no mistério de Deus agindo por intermédio da sua palavra. É aquilo que Paulo está dizendo no versículo 5. É o sinal de Deus em ação. Também o texto vai nos dizer que esse homem esquece do que fez, a insignificância diante dessa realidade. Ou seja, existe uma responsabilidade, uma participação nossa, mas a gente compreende que existe um processo que extrapola a nossa compreensão, o nosso movimento e o nosso trabalho. Depois ele diz que misteriosamente essa semente brota e cresce, e esse homem nem imagina como isso acontece. Ou seja, um mistério. É aquilo que eu acabei de dizer, um mistério e a beleza da proclamação. Quando a palavra de Deus é dita e por meio dela Deus vai trabalhando, estabelecendo no coração do homem o fruto, produzindo e crescendo. Isso é significativo para a gente que participa do avanço do reino de Deus, essa coisa do mistério de Deus, da ação de Deus, da missão que o próprio Deus se responsabiliza em fazer na vida de homens e mulheres que estão escutando o Evangelho. Existe uma participação nossa da proclamação, mas existe um mistério divino em meio a tudo isso. E por fim, tem o dia da celebração, que é o tempo da colheita. Quando o grão está maduro, ele convida esse homem a participar daquilo que ele mesmo produziu, daquilo que ele fez. E Paulo está dizendo que essa realidade a igreja de Colossenses está vivendo. Caminhando para o momento final dessa aula, a gente sempre faz uma aplicação, pensando em algumas perguntas para que você possa aí particularmente responder depois de ter ouvido essas questões dos versículos 1 até o versículo 8. E a primeira aplicação que eu gostaria que você refletisse, pensasse e respondesse aí no seu coração: como você se sente ao crer que Deus trabalha através da proclamação, a semente do Evangelho sendo lançada? Como que você vê esse sinal de Deus agindo por intermédio da sua palavra, aquilo que Paulo vai nos dizer no versículo 5? A segunda coisa, como devemos agir a partir dessa realidade de um movimento de Deus acontecendo em 3 esferas. Há um movimento de Deus acontecendo em nós, no meu coração e no seu coração. Há algo que Deus está produzindo aqui, misteriosamente, a partir do estudo da palavra, do conhecimento, da relação com Deus, da nossa vida comunitária. Como que você pode agir a partir dessa realidade de um Deus que está se movimentando através de nós, das nossas relações, das nossas ações, daquilo que estamos fazendo como comunidade do Senhor Jesus Cristo? Você que faz parte de uma igreja, como que você percebe essa ação de Deus agindo através de vocês, tocando alguns corações? Mas também existe um movimento de Deus para além de nós. É aquilo que aconteceu em mim, acontece através da gente
na comunidade, nos meus relacionamentos, através da minha vida, Deus está fazendo alguma coisa. Agora existe um movimento que Deus está fazendo para além da gente. Esse sopro de Deus que é misterioso, que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, que está agindo em todo mundo, e esse soprar belo de Deus, como que a gente age a partir dessa certeza, dessa convicção? Como você tem percebido o Evangelho crescendo em você? Quando Paulo fala que ele está ouvindo que o Evangelho tem se desenvolvido em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo no coração daqueles irmãos. Como você pode avaliar esse mistério do crescimento do reino de Deus em seu coração e você cada vez percebendo isso como algo muito claro, é nítido, é perceptível o poder do Evangelho em seu coração? E como você tem visto o Evangelho crescendo ao seu redor? A olhar para as relações, para aquilo que até mesmo você tem feito, como que você está percebendo o Evangelho crescendo na sua comunidade, tá bom? Depois a gente volta e a gente vai dar continuidade aí a partir do versículo 8, e eu espero que essa aula possa ter dado aí uma compreensão bela do que o Evangelho pode fazer no coração de homens e mulheres, dessa boa semente lançada sobre as nossas realidades. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.